Prosseguindo na interpretação do Apocalipse, versículo por versículo, estamos estudando o capítulo 20, agora o versículo 8, o ponto 1 do nosso material didático. O dragão engana as nações. Então vamos ler Apocalipse capítulo 20, versículo 8, que nos diz: E sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Ok? O comentário nos diz, bom, então nós estamos vendo, chegou o fim do milênio, Satanás foi solto, como nós vimos no tópico anterior. Deus dá livre-arbítrio ao homem, dá direito de escolha ao homem. Ok? E aqui diz que Satanás saiu a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Bom, então o que vai acontecer? Vai acontecer nesse momento que, infelizmente, as nações que viveram aquele reino justo, estiveram, sob o governo daquele rei justo, com a igreja ensinando a verdade a eles, porque eu mostrei para vocês que durante o milênio, a igreja ela estará em corpos incorruptíveis, ok? Reinando com Jesus, mas poderá se tornar visível, ensinar as nações como obedecer a Deus, ou até punir as nações que desobedecerem à lei de Deus, ok? A lei de Deus que nós vimos, que Isaías anunciou, ninguém poderá fazer guerra. Durante o milênio não poderá haver guerra. E Deus, ele abençoa, acabando com as enfermidades, ou reduzindo as enfermidades, trazendo fertilidade para o solo, abençoando a vida do homem, ok? O comentário nos diz: no fim do milênio, a humanidade certamente estará avisada da destruição do mundo físico, do fim da vida na Terra. Uma pausa aqui para explicar a vocês. Isso é o que a Igreja de Jesus prega hoje. A Igreja de Jesus prega, olha, a igreja será tirada a qualquer momento desse mundo, pelo processo que o apóstolo Paulo chamou de arrebatamento, que é tirar para fora. Então a igreja é tirada para fora da terra, tirada para fora dessa natureza corrompida, e durante 7 anos a terra vai viver um período de grande tribulação, grande destruição, em que metade da população da terra morre e a corrupção e engano do anticristo vai dominar a terra. Ok? Então, a igreja já prega, depois terá um período de 1000 anos e depois o fim do mundo. Então, as pessoas que entrarem no milênio, e com a igreja ensinando lá no milênio, todos saberão, ouvirão da igreja e de Israel, olha, o reino de Deus está começando. O reino de Deus, ele vai começar de forma física aqui na terra, durando 1000 anos, e depois desses 1000 anos, essa vida física acaba, e o reino de Deus prossegue de forma espiritual. Haverá, digo antes, o juízo final, e depois o reino de Deus prossegue de forma espiritual. Então todos saberão disso. A vida física vai acabar, ok? E por isso eu falei para vocês no tópico anterior, é bem provável que Satanás use esse fim da vida física, fazendo as nações acreditarem que eles podem reverter essa ordem de Deus. E o que está descrito aqui nesse versículo 8 é que as nações acreditarão. Bom, a leitura prossegue. As nações se aliam ao dragão e eles cercam a cidade amada, ou seja, a cidade de Jerusalém, em uma luta contra Deus para evitar o tempo determinado do fim. Veja o destaque que eu dei nessas 3 palavras, botando com letra maiúscula, tá bom? Então, para evitar o tempo determinado do fim, ou seja, um tempo após o tempo determinado do tabernáculo. Vou explicar para vocês aqui esse tópico. Lembre-se que eu falei para vocês de Levítico 23, ok? Volte aí nos vídeos, vocês vão encontrar os 7 tempos determinados por Deus. Eu mostrei para vocês que o primeiro foi a Páscoa, se cumpriu na morte de Jesus.
O segundo era o pães árduos, se cumpriu o dia seguinte à morte de Jesus. O terceiro era primícias, se cumpriu no domingo, na ressurreição de Jesus. O quarto era o Pentecostes, se cumpriu no dia que a igreja nasceu, no Pentecostes. Restam 3 tempos determinados. Desses 3, o quinto é o tempo determinado da trombeta, que tocará próximo do fim da grande tribulação. Essa é a minha interpretação, né? Ok? 10 dias antes do dia do perdão, que deve ser o dia do encontro de Jesus com Israel. É o 6º tempo determinado, o dia do perdão. E o 7º tempo determinado, qual era? Era o tempo determinado do tabernáculo. E eu expliquei para vocês que o tempo determinado do tabernáculo é o milênio, tá ok? Então Deus, ele estabeleceu esses 7 tempos determinados. Eu mostrei para vocês que até os rabinos, eles concordam, né, na interpretação dos 7 tempos determinados, que o 7º tempo determinado, tempo determinado do tabernáculo, é o reino do Messias, ok? Só que esse reino, ele vai agora prosseguir pela eternidade. E esse tempo determinado do tabernáculo, ele tem também um fim, ou seja, o fim da existência do mundo físico, ok? E depois o reino de Deus prosseguirá de forma espiritual. Lembre-se que nós estudamos também a estátua dos sonhos de Nabucodonosor, no capítulo 2, ok? E quando nós estudamos essa estátua, eu mostrei para vocês que o reino de Deus, ele começa quando a pedra, que é Cristo, cai sobre os pés da estátua. Os pés da estátua representam o reino do anticristo. Então a pedra, que é Cristo, cai sobre os pés dessa estátua, e Daniel viu aquela estátua, aquela pedra crescer, encher toda a terra e inaugurar um reino eterno. Ok? E então, combinando aqui com o Apocalipse, esse reino eterno, ele começa então, como Daniel viu aqui na terra, e depois de 1000 anos tem um juízo final e o reino prossegue de forma espiritual. Ok? Bom, o comentário prossegue. O reino de Deus começa na terra e conclui na eternidade. Bom, vou aproveitar aqui um exemplo. O missionário Lourenço Olson, diretor do seminário onde eu estudei, ele sempre dizia o seguinte, ele fazia uma comparação para ilustrar a eternidade, né? Ele citava a fonte, eu não me lembro, mas ele citou a pessoa que criou essa ilustração. Então ele dizia o seguinte, o que é a eternidade? Ele dizia, a eternidade seria mais ou menos assim. Pense que de 1000 em 1000 anos, um pássaro viesse à terra e pegasse um grão de areia de uma praia ou de um deserto, pegasse um grão de areia da terra, de 1000 em 1000 anos. Quando todos os grãos de areia do planeta Terra acabassem, a eternidade estaria só começando. Assim que ele ilustrava, né? Então, o reino de Deus começa aqui na Terra, dura 1000 anos e conclui na eternidade. E prossegue. Os 1000 anos iniciais serão neste mundo físico, e ao fim desse milênio, o reino de Deus será espiritual, na Nova Jerusalém. Os 1000 anos iniciais, os ímpios estarão vivendo sob a justiça do reino de Deus, mas na eternidade eles estarão separados, ok? Ou seja, durante o milênio, os ímpios viverão aqui na terra. Lembre-se que eu falei para vocês, eles estarão em corpos corruptíveis, eles poderão pecar. Nós lemos Isaías 65, quando ele diz que haverá pecadores, né? O pecador, ele vai morrer de 100 anos, né? Então vai haver pecador. Também está escrito que Jesus vai reger as nações com vara de ferro. E vara de ferro está falando de punição, é para desobedientes, tá ok? O comentário prossegue. Os ímpios que durante o milênio se converterem a Jesus e obedecerem à sua lei, viverão eternamente com a igreja e Israel. Os ímpios que ao fim do milênio acreditarem na proposta do diabo se ajuntarão aos ímpios desde Caim
e serão condenados ao suplício eterno. Bom, nesse texto aqui, nesse comentário, eu deixei claro para vocês que haverá salvação durante o milênio. Claro, esses gentios que vivem aqui, as nações, eles poderão aceitar o reino de Jesus, se converter ao reino de Jesus. Eu usei na última aula para vocês, na semana passada, eu usei o exemplo de Israel ser uma nação de um sistema teocrático, onde Deus governa sobre eles. Isso explica por que Israel, em menos de 80 anos, está fazendo 73 anos que foi criado o Estado de Israel, em menos de 80 anos, Israel ultrapassou todas as nações do mundo em pelo menos um item que eu mostrei para vocês em aulas passadas, que é o desenvolvimento de tecnologia. Hoje Israel é o país número 1 do mundo em inovação tecnológica. Ele ultrapassou os Estados Unidos, acho que em 2013. E é claro, o país que domina a inovação tecnológica, ele vai dominar o mundo. Não tem jeito. Israel tem feito aí vacinas para diversas enfermidades, um avanço científico. Nós sabemos que Israel ele tem dezenas de prêmio Nobel. O Brasil não tem um prêmio Nobel sequer, ok? Então, Israel, ele é um país teocrático. Ele diz, Deus reina sobre nós. Durante o milênio, poderão nações, eles poderão escolher, como o livre-arbítrio será, claro, a grande característica do milênio. Então, as nações poderão escolher. Vamos fazer um plebiscito aqui no Brasil. O que você quer? Você quer um reino teocrático, tá bom? Ou você quer um Estado laico? As nações poderão escolher, ok? Ou se a nação não quiser escolher, a população poderá escolher. Olha, tudo bem, vocês podem continuar com um Estado laico. O Estado laico significa que ele não interfere na religião. Mas eu, pessoalmente, eu sirvo a Jesus. Eu sirvo, em primeiro lugar, aquele rei lá de Jerusalém. Em primeiro lugar, por quê? Veja nos países comunistas. No país comunista, você é proibido de pregar o Evangelho. Você não pode distribuir Bíblia. Mas nós conhecemos a história do missionário, pastor André, que ele levava a Bíblia para os países comunistas. Ou seja, entre obedecer um governo comunista ou obedecer a Deus, eu vou continuar lendo a Bíblia, eu vou continuar estudando a Bíblia, eu vou continuar pregando a Bíblia, eu vou continuar reproduzindo a Bíblia. Ok? Mas durante o milênio nós sabemos que nenhum país comunista poderá tirar a liberdade de religião do povo. Hoje nós sabemos que acontece. Na China, os cristãos estão morrendo, as igrejas estão sendo destruídas. Na África, nos países muçulmanos, os cristãos estão morrendo, as igrejas estão sendo destruídas. Durante o milênio, isso não poderá acontecer mais. Israel servirá a Jesus diretamente, ok? E nas outras nações terão muitos servos do Senhor Jesus, ok? Esses servos serão também os governadores do mundo. Isso é comum, isso é normal. Um país, quando ele domina outro, ele coloca pessoas de sua confiança no governo. Isso acontece com todos os dominados. As nações, lembre-se, fazem guerra contra Deus e contra Israel no final da grande tribulação, liderados pelo anticristo. Perderam a batalha. Olha, agora os reis dessas nações estabelecidos serão cristãos. Ok? A igreja estará reinando sobre as nações. A igreja, a descrição é que serão reis e sacerdotes. Ok? Então o Brasil terá um rei cristão. Ok? O comentário prossegue. Este dia do fim foi dantes ordenado, é a expressão que a Bíblia utiliza. Veja, Atos capítulo 17, versículo 31. E de um só fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados. Então observe,
Deus, ele criou o homem e ele falou, o homem vai habitar na terra um determinado tempo, tá ok? Determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Os limites da sua habitação nós poderíamos interpretar como o homem ele não vai conseguir habitar em outro planeta. Até alguns cientistas já desistiram disso. Não está claro que essa é a interpretação, mas os limites da sua habitação, ou seja, onde o homem pode habitar. Teve um cientista que ganhou o prêmio Nobel há uns 5 anos, eu não me lembro agora o nome dele, depois eu coloco lá no grupo para vocês, mas ele falou o seguinte, olha, eu aconselho a humanidade a desistir de buscar um outro lugar para morar, fora aqui da Terra. Nós temos que cuidar desse planeta. Por quê? Fora da Terra, nós teríamos que viajar até o próximo Sol, ou a próxima estrela, né? Que é uma estrela chamada Próxima Centauro. Se nós viajássemos até essa estrela, nós levaríamos 78 mil anos viajando. Esse cientista disse. Então ele disse, não existe vida fora da Terra, nós já vimos Mercúrio, Vênus, Marte, não tem como, eles estão falando em Marte agora, mas não tem como você sobreviver em Marte. Okay? Dizer que às vezes encontrou um pouco d'água lá, aí tem aqueles tolos que dizem, onde existe água há vida, isso não é verdade. Cientificamente falando, onde existe vida, existe água. Mas onde existe água, não significa que existe vida, porque a vida não é formada só de H2O. A vida é formada de muitos elementos. Então, encontrar água lá não significa que existe vida. Lembrando que até hoje a ciência não consegue explicar como surgiu a célula. Como surgiu uma célula? A célula é uma vida, ok? E seja a célula vegetal ou a célula animal, a célula de uma planta ou a célula de um homem ou de um animal irracional. Ok? Até hoje a ciência não explica como surgiu a célula. Então, o fato de existir água não quer dizer que existe lá uma célula viva. A célula é a vida. Isso é infantil da ciência. Ok? O ateísmo, na verdade, já morreu e eles não sabem. Porque tudo que nós temos de informação sobre o universo, hoje nós podemos dizer, esse universo ele requer um criador. Ele requer um criador. A tentativa que a ciência estava fazendo de explicar a origem do universo era com Steve Hawking, a teoria, a hipótese do multiverso. O Steve Hawking, 10 dias antes de morrer, escreveu um artigo e falou para a humanidade, olha, esquece, nós como ciência, eu estou botando as minhas palavras, nós não temos mais nada a falar sobre a origem do universo, porque essa teoria do multiverso, ela não tem como ser provada, não tem como ela ser verdadeira. O comentarista da Folha de São Paulo disse, foi uma maneira sutil dele dizer que essa teoria está errada. Então hoje só tem uma teoria sobre a origem do universo, o criacionismo. Bom, então, relendo esse texto, esse versículo 26, e de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Os limites da sua habitação, a interpretação que eu coloco aqui é, o homem ele não conseguirá habitar em outro planeta ou mesmo na Lua. Não tem condições de um homem habitar lá. Até o homem ter ido à Lua, eu sou muito desconfiado daquela ida ao homem à Lua. Porque os homens, só os Estados Unidos foram à Lua 6 vezes durante o governo de um mesmo presidente, nunca mais conseguiram. Quando foi em 2009, eles disseram, vamos retornar à Lua. Eu falei, olha, eles vão marcar para a semana que vem, porque se em 1969 eles já tinham tecnologia para ir à Lua, de 1969 para cá, a ciência deu saltos e saltos e saltos. Eu falei, eles vão marcar para ir à Lua semana que vem. Bom, eles marcaram para 2020, isso foi em 2009. A minha desconfiança aumentou. Até porque, segundo a própria ciência,
a temperatura da Lua é de mais de 100 graus Celsius. Lá não tem camada de ozônio. Então, hoje, nos dias atuais, não existe nada que o homem faça funcionar nessa temperatura. E você encontra na internet os americanos andando de bugre lá na Lua. Que bateria foi essa que eles utilizaram que funciona nessa temperatura? Isso é estranho. Versículo 31. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Ok? Então a promessa de Deus é clara para a humanidade. Olha, existe salvação para vocês. Eu enviei o meu filho para que vocês sejam resgatados dessa vida pecaminosa. Tá ok? E existe um limite. Tem uma hora que eu vou estabelecer um juízo do trono branco. É isso que está profetizado. E toda a humanidade, desde Caim, considerando, que tenha sido o primeiro ímpio a morrer, ok? Até aquele que viver nos últimos dias ali do milênio, todos eles comparecerão diante desse juízo. E é importante ver que o apóstolo Paulo diz aqui, isso tem um tempo determinado. É aquela mesma expressão de Levítico 23 que eu comentei com vocês. O comentário prossegue. Os limites da habitação do homem nesta terra é o fim do milênio, ok? Então, o limite é esse, que o apóstolo Paulo retratou ali acima. Aí agora eu coloco, o versículo também fala de Gog e Magog. O exército de Satanás é chamado de Gog e Magog. Bom, eu vou explicar para vocês aqui agora uma diferença entre o Gog e Magog de Apocalipse capítulo 20 com o Gog e Magog de Ezequiel. O Gog e Magog de Ezequiel 38 e 39, nós estudamos ele quando nós estudamos a grande tribulação. É uma descrição do reino inimigo de Deus. Lembre-se que Gog significa reino, ok? Então é uma descrição do reino de Satanás que se opõe ao reino de Deus. O comentário diz: visto que o termo Gog se traduz por reino, devemos interpretar o termo Magog como formando o reino dos inimigos do povo de Deus, ok? Então, nós vimos que na grande tribulação já existirá um reino, que esse reino, eu mostrei para vocês, que na segunda parte da grande tribulação a Bíblia fala em uma besta. Na primeira metade da grande tribulação existem duas bestas, ok? A besta que sobe da terra, a besta que sobe do mar, e um terceiro grupo que é chamado uma coligação de 10 reinos, 10 pontas. E esses reinos se unem para formar um reino que é a besta. Então, ao final da grande tribulação tinha lá um reino, que é o reino de Satanás, ok? Ali chamado de simplesmente besta. O comentário prossegue. Esse Gog e Magog não é o mesmo de Ezequiel 38 e 39. O Gog e Magog de Ezequiel fazem referência a uma batalha no fim da grande tribulação, marcada pela conversão de Israel. Os rabinos estudam Ezequiel 38 e 39, Gog e Magog, no tempo determinado dos tabernáculos. Uma pausa aqui para explicar a vocês. Lembre-se, tempo determinado do tabernáculo é o que os rabinos e a igreja de Jesus também interpreta. É o reino de Deus aqui na terra. O que as igrejas evangélicas defendem é que Jesus ele vai reinar junto com a igreja, junto com Israel. Haverá um momento em que a igreja e Israel se unirão e estarão servindo a Jesus durante o milênio. Esse é o tempo determinado do tabernáculo. O tabernáculo era quando Israel habitava em tendas, juntamente com Deus. Se você procurar na internet, no YouTube, você escrever Festa dos Tabernáculos, eles não chamam
tempo determinado do tabernáculo, eles chamam de festa dos tabernáculos, você vai encontrar nos dias de hoje, ok? Judeus que eles, quando chega o dia dos tabernáculos, eles montam cabanas fora da casa deles, em espaços para eles dizendo, olha, Deus reina sobre nós e nós habitamos com Deus, ok? Então, repito, os rabinos estudam Ezequiel 38 e 39, guerra de Gog e Magog, no tempo determinado dos tabernáculos, pois acreditam que com a invasão do reino de Gog e a sua destruição, terá início o reino que o Messias reinará sobre a terra. E o reino do Messias é simbolizado no tempo determinado dos tabernáculos. Então passou agora o tempo determinado dos tabernáculos, a festa dos tabernáculos foi em outubro, ok? Qual a leitura que eles fazem? Qual o tema que eles estudam? Ezequiel capítulo 38 e 39. O comentário prossegue. Mas o Gog e Magog do Apocalipse é uma referência às nações que viveram o reino justo de Jesus Cristo, conheceram o passado de engano de Satanás e do anticristo, conheceram teoricamente, como eu disse para vocês, pois provavelmente os que viveram a grande tribulação entram no milênio, mas morrem durante o milênio, ok? Vão morrer com 100 anos, 200 anos, 300 anos, mas morrem durante o milênio, ok? Então, eles conheceram o passado de engano de Satanás e do anticristo, pois este será um tema de estudo do milênio. Mas, mesmo assim, aceitam a proposta de rebelião de Satanás. Não há como fazer uma identificação geográfica do Gog e Magog de Ezequiel, que normalmente são localizados como a China, Rússia, Ucrânia, entre outros. Ou seja, o Gog e Magog do Apocalipse nós não podemos identificar juntamente com o Gog de Ezequiel. E prossigo. Esses países foram povoados pelos descendentes de Jafé, que incluía Magog. Não há como garantir que após 1000 anos eles viverão em divisões geográficas como hoje, mas é bem possível que esta seja a região que se destacará na Batalha do Armagedon e também na Batalha de Gog e Magog do Apocalipse, né? Ou seja, não há como garantir, porém faz sentido acreditar que os países que se destacarem na guerra contra Deus durante a grande tribulação, na Batalha do Armagedon, China, Rússia, Ucrânia e outros países que os descendentes de Jafé ocuparam, não é impossível que eles permaneçam, né, durante o milênio descontentes com o reino de Jesus, ok? Por quê? Porque são países que hoje vivem um comunismo, países que vivem um ateísmo, que dizem que Deus não existe, ok? Então, poderá sim que esses mesmos países sejam os inimigos, mas nós não podemos garantir. O comentário prossegue. A Batalha do Armagedon pode ser chamada de a Terceira Guerra Mundial. Então, nós já vivemos 2 guerras mundiais e a Batalha do Armagedon deverá ser a Terceira Guerra Mundial, ok? E a Batalha de Gog e Magog, no fim do milênio, pode ser chamada de Quarta Guerra Mundial. Sendo que essa Quarta Guerra Mundial, vamos dizer, não haverá mortos. Vamos dizer, porque quando eles vierem cercar Jerusalém, Deus vai estabelecer o juízo final, ok? Bom, o versículo diz que eles vinham dos 4 cantos da terra. Vou ler de novo o versículo 8. Ó. E sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Ok? Então eu explico aqui. A expressão 4 cantos da terra nos indica que as nações, em grande quantidade, se rebelarão contra Deus e o seu rei Jesus. É espantoso, depois de terem vivido um reino justo e abençoado,
mas eles escolherão o caminho errado. Essa rebelião das nações, ela é tão estranha, né, que alguns até usam essa estranheza para criticar a nossa interpretação dispensacionalista. Porque para os católicos, né, que criaram a teoria do amilenismo, para esses católicos pagãos, né, que, vamos lembrar, essa teoria foi desenvolvida por Eusébio de Cesareia, aquele bispo que adorou o demônio para não morrer, participou de culto de possessão demoníaca e depois organizou a Igreja Católica juntamente com Constantino, tá ok? Então, eles acreditam que o fim da grande tribulação, ali Apocalipse 19, é o fim de todas as coisas. Eles acreditam que Jesus não vai reinar na terra como nós acreditamos, tá ok? Então, eu digo, é espantoso que o homem seja tão tolo assim. Mas nós estamos vendo diversas tolices, irmãos. Nós estamos vendo diversas tolices. Nós estamos vendo cristãos, infelizmente, tomando decisões nesses últimos dias que mostram o quanto eles estão vivendo um estado de tolice. Eu vou citar como exemplo, né? É vergonhoso, mas o cristão não vai ocultar isso. Aqueles pastores que se corromperam, não sei nem de que denominação, que igreja aqueles pastores são, mas que pediram propina em forma de Bíblia. Isso é um absurdo, ok? Então, essa pessoa, ela está numa cegueira terrível, né? Pedir corrupção em formas de Bíblia, né? Para eles poderem vender, isso é um absurdo. Esse aí é um tipo de cegueira. Existem muitas outras cegueiras. Esse é um tipo.